Professor, você sabia que a maioria dos seus alunos não aprendem porque o tipo de aula que você transmite já não funciona mais? Neste vídeo você vai aprender o passo a passo para elaborar o tipo de aula de sucesso. Meu nome é Pedro Bartolomeu, este é o seu canal Kulonga Kiambote. Aproveite já para deixar o like e se inscrever no canal para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui no canal. Uma aula é uma situação didática organizada por um professor com o objetivo de promover a aprendizagem dos alunos. Mas, para isso, o professor deve seguir 5 elementos essenciais para planejar uma aula de sucesso. O primeiro componente essencial para uma aula de sucesso são os objetivos. É muito importante que, para planejares a tua aula, comeces com os objetivos. Os objetivos serão a descrição clara daquilo que pretendemos alcançar como resultado da nossa ação. Então, é uma demência pedagógica quando o professor vai para a aula sem saber que objetivos pretende alcançar. Quem não sabe o que quer, qualquer resultado serve. Então, é muito importante você, como professor, descrever de forma clara que resultados pretendes alcançar. Até o final da minha aula, os meus alunos serão capazes de quê? Desenvolver, descrever, enumerar, citar, nomear, quer dizer, que capacidades, que competências você pretende desenvolver no final dos 50 minutos da tua aula. É muito importante demarcares isso logo de início. No nosso plano de aula, deve ter pelo menos 3 objetivos específicos. Um do domínio cognitivo, que é aquele que apela pelo saber, pela razão, pela inteligência. Um do domínio psicomotor, que é aquele que apela pelo saber fazer. E um do domínio afetivo, que é aquele que apela pelo saber ser, saber estar, a área do valor. Então, toda aula integral deve estar baseada nesses 3 domínios de aprendizagem: domínio cognitivo, domínio psicomotor e domínio afetivo. O segundo componente para uma aula de sucesso são os conteúdos. Conteúdo será o conjunto de conhecimentos, conjuntos de habilidades e atitudes a serem desenvolvidos no campo educacional. Mas, quando falamos de conteúdo, não estamos a falar simplesmente daqueles elementos do livro ou da apostila. Conteúdo vai ser toda a experiência que se desenvolve no campo educacional. Ou seja, o teu comportamento enquanto professor é um conteúdo. O comportamento do diretor é um conteúdo. O saber ser, o saber estar, o saber fazer de todos os intervenientes do campo educacional constitui um conteúdo que as crianças aprendem. Disse que um gesto vale mais do que 1000 palavras. Então, o nosso gesto, a maneira de como o professor expressa-se, a maneira como o professor gera os conflitos na sala de aula é um conteúdo. O aluno vai aprender com tudo isso. Então, para a melhor compreensão dos teus alunos, você precisa organizar os conteúdos em 3 tipos. Temos os conteúdos conceptuais, conteúdos procedimentais e conteúdos atitudinais. Então, você vê o livro conforme está, fica mais fácil a percepção dos alunos quando você começa a definir o fenômeno em estudo. No manual, na apostila pode não estar assim, mas você como professor, no processo de organização e seleção dos conteúdos, deves organizar. Começas primeiro a conceituar ou a definir o fenômeno. Depois de conteúdo conceptual, vais para o procedimento, conteúdo procedimental. Como é que este fenômeno se processa? Como é que está constituído? Como é que se constrói isso? Depois de falar dessa parte do procedimental, vais agora no atitudinal. O valor, a importância das plantas, vamos estar a falar das plantas, não é? O que são plantas, como é que elas se constroem e a sua importância. Essa estrutura facilita a compreensão dos alunos e obedece também os 3 domínios de aprendizagem: o domínio cognitivo, o domínio psicomotor e o domínio afetivo. O conteúdo conceitual tem a ver com o domínio cognitivo. Já o conteúdo procedimental tem a ver com o domínio psicomotor. E o conteúdo atitudinal tem a ver com o domínio afetivo. Então, toda a nossa aula deve estar estruturada. Começarmos sempre com os objetivos. Os nossos objetivos é que vão orientar como é que devemos organizar os conteúdos. O terceiro componente para uma aula de sucesso é a metodologia. Você pode formular bem os objetivos, podes organizar e selecionar bem os conteúdos, mas se não saberes como transmitir,
não conheceres o caminho para fazer chegar esse conhecimento aos alunos, você não vai ter sucesso. Existem professores que têm domínio do conteúdo, são bons, academicamente têm domínio do conteúdo, mas têm dificuldade em como transmitir esse conteúdo. Então, daí muito importante você como professor conhecer as técnicas, conhecer as estratégias de como transmitir o conteúdo. Mas você não deve estar refém a um único tipo de método. A riqueza de uma aula está na diversificação dos métodos. Todo bom professor, professores de êxito, professores que dão aulas inesquecíveis, eles exploram os métodos. Chegue de método expositivo. A exposição é aquele método que coloca o aluno na posição passiva. Na pedagogia moderna, o aluno é o centro do processo de ensino e aprendizagem. Logo, o aluno não pode tomar uma posição passiva. O aluno tem que trabalhar. Então, você como professor deve trazer aquelas metodologias que colocam o aluno a trabalhar. Grande parte da indisciplina na sala de aula, a bagunça na sala de aula, deve-se às metodologias que você traz na sala de aula. São metodologias que colocam o aluno numa posição passiva e o aluno não consegue ficar muito tempo na ociosidade. O nosso cérebro dura aí em média de 8 a 10 minutos concentrado numa aula expositiva. Depois de 10 minutos já perde a concentração. Daí a importância de você trazer métodos ativos, métodos dinâmicos que vão colocar o aluno sempre a construir o seu próprio conhecimento. A tua aula, a tua sala de aula tem que ser um laboratório de construção, laboratório de pesquisa de conhecimento e não salas em que os alunos entram simplesmente para assistir. Aproveito para responder a um inscrito aqui no canal que perguntou-me qual é a diferença entre método e técnica. Bom, método vai ser o caminho para alcançarmos os objetivos, os nossos fins. É o método, é o caminho. Agora, para eu andar nesse caminho, tenho que ter técnica. Então, a técnica vai ser a operacionalização do método. Por exemplo, se eu usar um método de trabalho em grupo, este método de trabalho em grupo, eu tenho que usar a técnica. Por exemplo, vou usar a técnica de dramatização, vou usar a técnica de debate, vou usar a técnica de estudo em grupo. Quer dizer, as técnicas é que vão me ajudar a desdobrar este método. Agora, se eu usar o método expositivo, eu vou usar a técnica de perguntas e resposta. Portanto, a minha exposição vai estar na forma dialogada e não a exposição na forma dogmática, em que sou eu que vou falar, sou o professor que fala. Não. Então eu vou usar a técnica de perguntas e resposta. Portanto, tem aqui a diferença do método e técnica. Método é o caminho e a técnica é o como é que eu vou andar nesse caminho, como é que eu vou operacionalizar este caminho. Não esqueça, no final eu vou passar o segredo para uma aula de sucesso. Então aproveite já para dar o like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito, porque assim estarás por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui no canal. O quarto elemento para uma aula de sucesso são os recursos didáticos. Recursos didáticos serão toda a componente do processo de ensino e aprendizagem que facilita a aprendizagem dos alunos. Toda aula devia ser num ambiente natural. Vamos, por exemplo, falar sobre as plantas. Então, esta aula tinha que ser feita num ambiente de planta. Estamos a falar do transporte. Esta aula tem que ser num ambiente de transporte. Mas sabemos que não é possível todas as aulas serem desenvolvidas em ambientes natural. Então, daí a importância do professor trazer os recursos de ensino, os recursos didáticos na sala de aula. Não se pode aceitar que um professor vá para a sala de aula sem recursos de ensino. Como é que você vai dar uma aula sem recurso de ensino? 85% do nosso aprendizado é por meio da visão. Nós aprendemos mais pela visão do que por outros órgãos de sentido. Principalmente no ensino fundamental, é muito importante o professor levar os recursos didáticos. E existem recursos didáticos na natureza. A natureza é rica de recursos didáticos. Existem materiais que nós podemos reciclar para servirem como meio de ensino. Então, vai dar uma aula sobre as plantas, traga a planta na sala de aula. Vai dar uma aula sobre as folhas, traga a folha. Ou então, se não puder trazer a folha natural, peça a um colega que sabe desenhar e vai fazer em cartolina um desenho de uma folha. Vai dar aulas sobre as rochas, traga rochas na sala de aula. Quando você traz os meios de ensino, você torna o aprendizado mais próximo dos alunos.
você torna o ensino mais real, mais concreto e os alunos aprendem com maior facilidade. O quinto pilar para uma aula de sucesso é a avaliação. A avaliação é um processo contínuo, sistemático, que visa identificar se o processo de ensino e aprendizagem está a ser realizado com maior eficiência e eficácia. Então, quando o professor faz a avaliação, não é para punir os alunos, mas é para verificar se aquilo que ele está a transmitir está a ser aprendido, se os objetivos estão a ser alcançados ou não. Então, a avaliação serve para ver se os alunos estão a aprender e se o professor também está a ensinar bem. Então, é preciso ver aqui a avaliação como processo. Processo por quê? Porque não é feito num único momento. Nós vamos avaliar durante a aula toda. E esta avaliação é dividida em 3 tipos. Temos a avaliação diagnóstica, que é aquela que é feita no início de um ano letivo, no início de um semestre, no início de um tema. Portanto, vamos fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico tem a função de nós identificarmos os pré-requisitos, aquilo que os alunos já têm, o que os alunos já sabem. Nós não podemos começar a dar uma aula sem antes identificar o que os alunos sabem. Porque é a partir dos pré-requisitos, é a partir daquilo que eles sabem que nós vamos fazer uma junção, vamos criar aqui uma âncora, juntar o novo conhecimento com os conhecimentos que a criança já tem, o que os alunos já têm. Se você como professor não parte desse diagnóstico, o teu ensino não vai trazer aprendizagem significativa, não vai trazer aprendizagem que transforma aprendizagens de sucesso, não vai trazer. Todo ensino deve começar do próximo para o distante. Então você tem que começar do próximo, daquilo que o aluno já sabe, do concreto, da realidade do aluno, para eu depois ir para frente. Imagine que eu estou a falar das frutas. Eu não posso começar a falar das frutas de uma realidade distante dos alunos. Não posso. No manual, no programa falam de outras frutas, mas eu como professor, no meu processo de organização e seleção de conteúdos, eu tenho que começar a falar das frutas da localidade do aluno. Tenho que começar a falar daquilo que é a realidade do aluno. Eu estou a falar sobre meios de transporte. Eu não vou começar a falar de transportes. Imagina, estou numa localidade onde não tem avião, não tem barco. Eu começo já a falar de barco-avião. Estes alunos não vão entender. Estes alunos não vão prestar atenção a este conhecimento. Então, eu tenho que começar a falar primeiramente dos transportes da localidade dessas crianças. Depois, para eu lhe dizer, olha, para além desses transportes que é da vossa localidade, existem outros assim, assim, assim. O que é que eles vão fazer? Vão fazer uma associação do que eles conhecem e vão juntar com o desconhecido. Isso dá aprendizagem significativa. Toda aprendizagem significativa leva a mudança de comportamento. Se os teus alunos não estão a mudar de comportamento, é porque não está a haver aprendizagem significativa. A segunda forma de avaliação é a avaliação formativa ou contínua. Esta forma de avaliação tem como objetivo verificar se o processo de ensino e aprendizagem está a ser bem realizado. O professor vai fazer esta avaliação formativa no decorrer da aula. Vai colocando algumas perguntas de asseguramento, vai colocando alguns exercícios, a participação dos alunos na aula, o lançar no ar uma determinada tarefa. Portanto, na medida em que eu vou perguntando, os alunos vão interagir, vão respondendo, eu vou me assegurar, eu vou conseguir compreender se o processo de ensino e aprendizagem está a ser bem realizado ou não. Na medida em que eu notar que o número de participação, o número de entrega é muito reduzida, então isso vai me ajudar a fazer reajuste, vai me ajudar a melhorar o processo para no final colhermos os frutos desejados. Já no final, nós vamos fazer a avaliação somativa. A avaliação somativa tem a função de atribuir nota, é a função classificadora, é, portanto, darmos uma cotação daquilo que é o aproveitamento dos alunos. E esta cotação reflete aquilo que os alunos aprenderam e aquilo que eu ensinei. Se 60% da minha turma tem um aproveitamento negativo, isso significa que o meu trabalho não foi bem realizado. Então, eu tenho que trabalhar para que o número de aproveitamento venha atingir o máximo. Difícil é atingirmos a 100%, porque há um conjunto de fatores que interferem no processo de ensino e aprendizagem. Mas nós, enquanto professor, temos que usar todas as estratégias, todas as ferramentas,
para atingirmos a um número aceitável de aproveitamento. Depois desses 5 componentes essenciais para uma aula de sucesso, vamos agora ver o que é uma aula de sucesso. Qual é o melhor tipo de aula? Mas antes, dá já o like e aproveita se inscrever no canal para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos. Professor, o melhor tipo de aula é aquele que atende os objetivos pedagógicos ao perfil da turma e promove a aprendizagem significativa. Então, a melhor aula é aquela que leva à mudança de comportamento dos alunos. É aquela que leva a uma aprendizagem significativa. Toda aprendizagem significativa leva à mudança de comportamento. Se nós seguirmos esses 5 componentes essenciais de uma aula, nós teremos aulas de sucesso. Agora, para aprofundar os teus estudos, eu vou deixar o link de um outro vídeo que fala sobre técnicas para dar aulas de sucesso. Vou deixar na descrição. Assim que terminares esse vídeo, vais para a descrição e assista. E não se esqueçam, deixem as vossas dúvidas. Todas as preocupações que tiverem, deixem nos comentários. Eu vou responder com todo o prazer a vossas dúvidas. Até a próxima aula.